Bem-vindo, meu povo de Deus. Você sintonizou na melhor rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E nessa abençoada tarde de sábado, peçamos a proteção de Deus para todos nós, né? Vamos pedir saúde para os nossos irmãos que estão enfermos, paz para aqueles que passam por problemas psicológicos, depressivos, né? Peçamos ao Senhor pela paz do mundo. Ele nos guia através das nossas orações. Por isso, digamos assim, aumentai, Senhor, a nossa fé. Que coisa linda. Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Hoje é 28 de outubro de 2023 e hoje a nossa igreja celebra Santo Simão e São Judas Tadeu. Eles que derramaram aí seu sangue para pregar o evangelho de Cristo, né? E hoje nossa igreja celebra o dia deles, né? Simão Cananeu, ou Zelota, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos. Judas tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. O exemplo desses fiéis seguidores de Cristo nos estimule a aumentar a unidade na igreja e nas famílias. Isso, meus irmãos, somos chamados também a vivenciar o nosso batismo através das nossas ações e da vivência da palavra, né? Eu sou a Márcia Cândido e junto com José Rodrigues estaremos com você até às 15 horas em mais um programa católico Conhecendo a Igreja, que hoje nós temos como tema Estado laico ou laicista. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique conosco, está chegando José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Estado laico ou laicista. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre o Estado laico ou laicista. Fala-se hoje falsamente em nome da laicidade. Cristo ensinou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, o Estado e a Igreja têm atividades diferentes e devem atuar conjuntamente para o bem do povo. O Estado é laico, quer dizer, não professa uma religião específica, mas deve incentivar o valor religioso, que faz parte da grandeza e da dignidade do homem. Então, meus amados irmãos, aqui estamos falando do Brasil, que não professa uma religião, mas diz que é um Estado laico. Laicidade, corretamente entendida, significa que o Estado deve proteger amplamente a liberdade religiosa, tanto em sua dimensão pessoal como social, e não impor, por meio de leis e decretos, nenhuma verdade especificamente religiosa ou filosófica, mas elaborar as leis com base nas verdades morais naturais. O fundamento do direito à liberdade religiosa se encontra na própria dignidade da pessoa humana. Infelizmente, mesmo em países de profundas raízes cristãs, como a Espanha, este laicismo radical e anticristão é notado com clareza. Um Estado que tenta impedir a vivência religiosa do povo, especialmente o cristianismo, com uma ação hostil ao fenômeno religioso e a tentativa de encerrá-lo unicamente na esfera privada. Tenta-se, assim,
eliminar os símbolos religiosos mais tradicionais do povo, como que lhe arrancando as raízes. Ora, retirar, por exemplo, o crucifixo de nossos locais públicos equivale a eliminar a nossa tradição cristã ocidental. Esse sinal sagrado é para nós o que há de mais importante. Significa o respeito ao ser humano, a defesa da justiça, da honra, da caridade, da bondade, da pureza, da verdade, do amor. Quem pode ser contra isso? Que filosofia pode ir contra isso? Então, meus amados irmãos, aqui também no Brasil, não só na Espanha, no Brasil, eles tentam também tirar o crucifixo dos locais públicos, bem como também já há um resquício de tentativa de banir a Bíblia Sagrada das bibliotecas públicas. Como disse um dos personagens de Dostoiévski em Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, então eu sou Deus. Essa é a mentalidade laicista que se pretende impor, mesmo aos cristãos, baseado numa falsa concepção de que Deus não existe e de que não se pode provar a existência dele. O Vaticano chamou de cristianofobia a aversão ao cristianismo, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Esta expressão foi introduzida pela primeira vez no ano 2003, em uma resolução do Terceiro Comitê da 58ª Assembleia Geral da ONU, e que compreende os atos de violência e perseguição, intolerância e discriminação contra os cristãos, uma educação errônea ou a desinformação sobre essa religião, cristianismo. Por isso, hoje, em muitos países, os cristãos são vítimas de preconceitos, estereótipos e intolerâncias. É verdade, meus amados irmãos. Em muitos países, como por exemplo hoje, a gente não pode falar do que defende a Bíblia, do que fala a respeito da Bíblia, do que os mandamentos da lei de Deus como orientação social, e que a gente corre o risco de estar cometendo um crime de homofobia, por exemplo, e tantos outros de intolerância com as outras religiões, porque a gente se posiciona como cristão. Então isso é uma verdadeira caça às bruxas. É uma ideologia racionalista e estimulada por poderosas instituições internacionais, como se pode constatar em uma breve consulta na internet. Algumas fundações no exterior destinam muitos recursos para esse fim. Enfim, o laicismo que hoje vemos é o Estado que caminha para se tornar um Estado com religião oficial e não um Estado laico, um Estado totalitário, ateu, que quer eliminar Deus e a religião e que investe fortemente contra a liberdade religiosa. Um Estado cujo Deus é o individualismo, o hedonismo, o prazer material e a liberdade para aprovar tudo que desejar sem restrições morais. No bojo do laicismo encontramos o que o nosso Papa Bento XVI tem chamado de ditadura do relativismo, que surge como uma consequência da ditadura do nacionalismo, ateu e materialista, e que elimina a verdade. Ora, a eliminação da verdade coloca o homem nas mãos do mais forte, do útil, da imoralidade. Fala-se hoje falsamente em nome da laicidade, mas se pratica o laicismo para bloquear a vida e a atividade, especialmente da Igreja Católica, em sua realidade profunda e positiva. Então, meus amados irmãos, diante desta
verdade que se tenta impor a nós cristãos, qual seria a tarefa do católico ante o laicismo agressivo? Esse laicismo que tenta nos pôr amarras, nos pôr algemas, por meio de leis, onde nós não podemos professar a nossa fé, onde não podemos ter um crucifixo num local público ou uma Bíblia Sagrada numa biblioteca pública. Então, qual o papel, qual a tarefa do cristão católico ante o laicismo agressivo? Então, nenhum católico pode se omitir nesta luta que se trava hoje, sobretudo no sentido de destruir a vida e a família. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, fez em Singapura um pedido aos católicos, encorajando-os a assumirem uma tarefa importante ante o laicismo agressivo que busca retirar Deus da sociedade e da vida pública. Conforme informou a agência Fides, o cardeal disse, na solenidade da Assunção da Virgem Maria, isso em 15 de agosto de 2015, meus amados irmãos, que os fiéis católicos devem dar testemunho do Evangelho ante o laicismo agressivo que tenta retirar Deus da sociedade. Ele explicou que o testemunho público da fé deve envolver todas as pessoas de boa vontade em reconhecer o lugar da fé religiosa, a virtude e a moralidade como fundamentos essenciais de uma sociedade e uma nação. Então, este é um alerta muito sério da segunda maior autoridade da Santa Sé. Muitas forças anticatólicas querem eliminar Deus e a Igreja da vida pública, desrespeitando a fé da maioria das pessoas. São forças que brotam de um ateísmo agressivo, laicismo, marxismo, feminismo radical, cristofobia. Um bom exemplo foi dado recentemente por um prefeito espanhol que só aceitou fazer o seu juramento na presença do crucifixo. O prefeito recém-eleito da cidade de Brunet, na periferia da capital espanhola, recusou fazer o juramento de posse sem a presença de um crucifixo. Por influência da cristofobia, o crucifixo havia sido removido da mesa do juramento, instalada na Plaza Major da cidade. O novo prefeito, Borja Gutierrez Iglesias, enfrentou o anticatolicismo, interrompendo o juramento e perguntando em alta voz: onde está o crucifixo? Sua atitude corajosa e coerente em relação à fé católica foi ovacionada pelo povo presente. Uma funcionária municipal trouxe às pressas o crucifixo e assim o novo prefeito repetiu o juramento, enfrentando a ditadura cristofóbica. Então, meus amados irmãos, eu não conhecia essa história deste testemunho lindo e corajoso desse prefeito na Espanha. Aos espanhóis aí fica a minha admiração na defesa da fé, como teve coragem este prefeito. Em 26 de novembro de 2007, festa de Cristo Rei, conforme noticiou a Zenit.org, o arcebispo britânico Vincent Nichols fez um alerta. É necessário que os fiéis se alertem perante quem deseja reconstruir a sociedade de uma forma que excluiria o cristianismo. Infelizmente, meus amados irmãos, tudo isso é fruto do comunismo que tenta matar Deus na vida do cristão, na vida da sociedade, retirar Deus de tudo. Porque sem Deus você não tem forças, não tem fé, não tem esperança de uma vida melhor. Então fica muito mais fácil de dominar, de impor uma ditadura. De fato, isso é uma meta dos que não suportam o cristianismo,
a moral católica que Cristo nos deixou, que não aceita o aborto, a eutanásia, a inseminação artificial, os úteros de aluguel, as manipulações de embriões, a pornografia, a prostituição oficializada, a legalização das drogas, o nudismo, a fornicação, a ideologia de gênero, o casamento de pessoas do mesmo sexo, etc, etc. Como se vê, é longa a lista de imoralidades que Cristo e a Igreja Católica não aceitam, mas que de uma forma totalitária se tenta impor à sociedade. É o que Bento XVI chama de ditadura do relativismo, meus amados irmãos. Contemporâneo que mortifica a razão, porque de fato chega a afirmar que o ser humano não pode conhecer nada com certeza além do campo científico positivo. Jesus Cristo é sinal de contradição, anunciado desde o seu nascimento pelo profeta Simeão. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 34. E a sua santa igreja também o será até o final dos tempos. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens será por ele rejeitado diante do seu Pai. Assim, nenhum católico pode se omitir nesta luta que se trava hoje, sobretudo no sentido de destruir a vida e a família. O arcebispo de Santo Domingo, na República Dominicana, o cardeal Nicolás de Jesus Lopes Rodrigues, considerou que existe um plano global executado por instituições não governamentais para erradicar o cristianismo e estabelecer como lícitos os atentados contra a vida e a família. O cardeal explicou que há organismos internacionais que estão forjando um plano contra a humanidade. Deus queira que o que está sendo tramado no mundo, através de congressos e parlamentos, por instituições não governamentais, que é um plano perverso, macabro e insolente, Deus queira que isso não chegue a ser executado, porque o propósito é apagar do mapa tudo que provenha da tradição judeu-cristã, pois o que procuram é perverter, danificar e corromper tudo, sustentou o cardeal. Então, meus amados irmãos, infelizmente é o que acontece hoje. Há magnatas, pessoas que têm dinheiro, que não sabem com que gastar e não tem mais como gastar, gasta numa luta contra o cristianismo, contra os valores judaico-cristãos. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, na carta que escreveu ao cardeal Cafarra, disse: Deus contra Satanás. A última batalha, o enfrentamento final será sobre a família e sobre a vida. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que este é o plano de Satanás, destruir a família, relativizar a vida. Fruto de uma interpretação propositalmente equivocada da Constituição Federal, se vem formando no seio da sociedade e especificamente no setor público uma ideia laicista de que o uso de crucifixos e bíblias em prédios públicos é uma ofensa à condição do Estado laico brasileiro. Como disse o jornalista Carlos Alberto de Franco, a laicidade é importante, uma vez que consiste em reconhecer a independência e a autonomia do Estado em relação a qualquer religião ou igreja concreta. Já o laicismo é uma ideologia totalitária contra toda e qualquer manifestação religiosa no campo público. Ele afirma que a laicidade está agasalhada na Constituição Federal, em seu artigo 19, inciso 1. Já o laicismo é ofensivo
ao artigo 5º, o artigo 5º, inciso 6º da mesma Constituição Federal. O crucifixo e a Bíblia são símbolos que ultrapassam em muito uma mera adesão de um Estado a uma religião. O crucifixo e a Bíblia são fecundos símbolos do homem ocidental e de seu encontro com sua humanidade. Ouçamos, então, a voz do secretário de Estado do Vaticano, que nos convida a assumir uma tarefa importante ante o laicismo agressivo que busca retirar Deus da sociedade e da vida pública. Então, meus amados irmãos, esta é a nossa luta de hoje. Não é contra um Estado romano totalitário que persegue cristãos, mas de uma laicidade agressiva que persegue disfarçadamente a cristãos, a tradição judaico-cristã. Como nós vemos hoje, um Estado islâmico, por exemplo, aqueles radicais que matam cristãos, que perseguem, o Estado comunista da China, que persegue também e mata cristãos, que mata padres, sacerdotes, aqui na Nicarágua também da mesma maneira, ou seja, onde há uma ditadura, a perseguição ao cristianismo, a uma tradição judaico-cristã. E nós vemos isso muito bem planificado e custodiado por magnatas que têm muito poder e que querem de todas as formas perverter a sociedade para impor a sua perversa ideologia. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. E vamos agora fazer uma distinção entre laicismo e intolerância, entre laicidade e laicismo. Isto é muito interessante, é uma proposta feita pelo Papa Bento XVI, que se pode fazer entre laicidade e laicismo. Laicidade, segundo sua definição etimológica, é o caráter próprio do leigo. Laicismo, pelo contrário, é a ideologia e o movimento que propõe a exclusão de qualquer influência religiosa na vida pública, social e cultural. A laicidade, diz o Papa, decorre da justa autonomia das realidades temporais, conforme ensina o Concílio Vaticano II em seu precioso documento Gaudium et Spes. Se por autonomia das realidades terrenas entende-se que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia, para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo. Trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador, pois em virtude do próprio fato da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondade e leis próprias que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência e arte. Sobre esta sadia laicidade, acrescenta o concílio, no mesmo documento, as tarefas e atividades seculares competem como próprias, embora não exclusivamente aos leigos. Compete à sua consciência previamente bem formada imprimir a lei divina na vida da cidade terrestre. Os leigos que devem tomar parte ativa em toda a vida da Igreja não devem apenas impregnar o mundo com o espírito cristão, mas são também chamados a serem testemunhas do Cristo em todas as circunstâncias no seio da comunidade humana. Parágrafo número 43 do documento. O laicismo como ideologia e movimento político
vai além do simples anticlericalismo. Este pretende apenas excluir a interferência do clero na política terrena. O laicismo pretende mesmo banir qualquer expressão religiosa na vida pública. O laicismo, mais que anticlerical, é propriamente antirreligioso. Neste sentido, o laicismo é intrinsecamente intolerante. Aliás, poderíamos dizer que o laicismo é a suma completa da intolerância religiosa. A intolerância laicista não se dirige a uma religião em particular, mas contra toda e qualquer manifestação religiosa, pelo simples fato de ser religiosa, não importando qual seja a religião. O laicismo pretende fundamentar sua intolerância na pretensão de organizar o mundo sem Deus, o que é irrefragavelmente uma falácia. Conforme o Concílio Vaticano II, no já citado documento Gaudium et Spes, se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais, entende-se que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas se as ordenar ao Criador. Ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais assertivas, pois sem o Criador a criatura não subsiste. De resto, todos os crentes de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes se esquece Deus, a própria criatura se obscurece. Parágrafo número 36. Então, meus amados irmãos, um dos magnatas que falei, que investem muito dinheiro tanto na legalização das drogas, como também do aborto e da eutanásia, chama-se George Soros. Ele vem patrocinando fundações, feminismo, todo o movimento contra a família, contra a religião. Então, fragoroso exemplo dessa intolerância laicista assistimos no começo deste mês, quando o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo a requerimento da Liga Brasileira de Lésbicas, determinou a retirada de todos os crucifixos e símbolos religiosos presentes nos edifícios do Poder Judiciário sul-rio-grandense. Segundo os laicistas, a presença de símbolos religiosos no espaço público ofende as lésbicas. O problema é que seu argumento é via de mão única. Não se reconhece o mesmo direito aos católicos ofendidos por manifestações de lesbianismo em espaço público, mas que isso, ao mesmo tempo em que retiram os crucifixos das repartições, querem criminalizar todos aqueles que manifestem seu desagrado em relação a expressões de homossexualismo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Vós, ante cujos olhos foi já representado Jesus Cristo crucificado. São Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. A presença dos crucifixos não prejudica a laicidade das repartições públicas, ainda que atraia a sanha perseguidora do laicismo, que, como dissemos, é a culminância e a suma completa da intolerância religiosa. A retirada dos crucifixos das salas de julgamento do Rio Grande do Sul, além de constituir desrespeito à insubstituível participação do catolicismo na formação histórica, cultural e moral do Brasil, é um ato de intolerância laicista que, com tal, deve ser combatido e repudiado não apenas pelos católicos,
mas por todas as pessoas sensatas e de boa vontade. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí um movimento muito complicado e persecutório que acontece no Brasil com relação aos cristãos, aos símbolos cristãos, à tradição judaico-cristã, do qual o Brasil tem em seu DNA, né, toda essa tradição recebida, toda essa tradição judaico-cristã. Sob o pretexto do uso da expressão Estado laico, vem se desenhando no Brasil uma proposital confusão entre o que seja sociedade e Estado. Aquela sociedade é maior que este Estado. Portanto, o Estado é um servidor da sociedade e de seus valores, e não o contrário. O pluralismo de ideias e a dignidade da pessoa humana, princípios fundantes da nossa República, são garantidos no artigo 1º, inciso 3 e 5 de nossa Carta Magna. Prestigiar essa variação cultural de nosso povo é preceito constitucional. Também não se pode tratar como expressões sinônimas Estado laico, igual humanismo ateu, outro enfadonho equívoco que se vislumbra nas entrelinhas dos debates atuais. A proposta de vida cristã, pautada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um ideal para a vida privada, para o recôndito do lar, mas sim uma proposta que faz parte da cultura brasileira, da vida pública do povo brasileiro. Daí porque o suposto Estado laico não pode querer excluir o aspecto religioso da vida pública. Seria criar um Estado sem sociedade, o que é um retorno às ditaduras no século XX. Não queremos um retorno ao Estado religioso, mas também não podemos admitir que o Estado laico seja sinônimo de um Estado ateu, onde quem, de alguma forma, professe uma fé religiosa, seja ela qual for, seja considerado um cidadão de segunda categoria e por isso tenha de ficar quieto e não se manifeste, como bem acentua Dom Odilo Scherer. Então, meus amados irmãos, esta é uma reportagem de Dom Odilo Scherer, onde fazemos questão do Estado laico, época de 25 de junho de 2007, na página 110. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ver. Isto é o que aconteceu quando Hitler quis transformar negros, judeus, em cidadãos, em pessoas de segunda classe, em pessoas que não eram consideradas pessoas. É também uma bandeira do comunismo, onde se impõe cidadãos de segunda classe. Tudo isso está interligado, meus amados irmãos, a ditaduras totalitárias, a magnatas como esse Jorge Soros, que perversamente patrocina uma cultura antirreligiosa, anticristã, contra todos os valores judaico-cristãos. E é isso que nós devemos estar alerta para que nós possamos entender e compreender toda essa dinâmica para que possamos combater. Combater não no sentido agressivo, mas combater no sentido de defender a nossa fé. Precisamos de clareza na cena política. O Estado é laico, mas a sociedade não é. Ao contrário, em sua grande maioria, a sociedade professa uma fé religiosa, cuja manifestação está garantida como direito fundamental no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Portanto, aos cristãos cabe o chamado de Cristo, Duc in autem. Não obstante, o governo é pluralista e laico.
Logo, não pode impor que a proposta da Igreja Católica por um humanismo integral seja vista como coisa estranha. Ao contrário, é uma proposta que faz parte da cultura e da vida brasileira. Defender o uso de crucifixos e bíblias em prédios e espaços públicos, lutar contra o aborto, defender a família, defender a vida humana na integralidade, é dever missionário dos cristãos que formam a maioria do povo brasileiro, muito embora o Estado, microparte da sociedade, seja laico. Não somos cidadãos de segunda classe, insisto, Dom Odilo Scherer. É oportuno lembrar o que diz o Procurador-Geral da República, aposentado, Cláudio Fonteles, quando pontua com base na doutrina social da Igreja, que o Estado deve ser visto de forma subsidiária quando se discute a temática das questões sociais, como preeminência para a pessoa e seus valores. Diz ele, é de muito relevo à doutrina social da Igreja, o chamado princípio da subsidiariedade, que significa posicionar as instituições oficialmente engendradas pela razão humana, ou seja, o Estado e todo o aparato de serviços públicos executivos, legislativos e judiciários, postos à satisfação das necessidades da pessoa humana, na vida em sociedade, em plano secundário. Vale dizer, toda essa estrutura executiva, legislativa e judicial não pode chamar a si a definição absoluta das questões sociais, subjugando, alienando, excluindo a pessoa humana do exercício de sua subjetividade criadora, manifestada singular ou comunitariamente. Por detrás da defesa intransigente do chamado Estado laico, revela-se sorrateiramente a ideia de um humanismo ateu, humanismo inumano ou fragmentado, se comparado ao humanismo integral defendido pela Igreja. Indagamos, é possível um humanismo ateu? Diz Henri de Lubac. Não é certo que o homem, tal como parece querer dizê-lo, por vezes não possa organizar a terra sem Deus. O que é verdade é que, sem Deus, ele não pode, no fim de contas, organizá-la senão contra o homem. O humanismo exclusivo não passa de um humanismo inumano. O drama do humanismo ateu, editora Porto, Lisboa, página 10, edição do ano de 1943. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o quão perigoso é esse movimento laicista que nós vemos. Então, e qual seria a diferença entre laicidade e fé, entre esta afirmação? Então, o Brasil é um Estado laico. Esta afirmação é exata e adequada ao cenário contemporâneo. A laicidade do Estado brasileiro é um tema que tem ocupado um relevante lugar na pauta de discussões indispensáveis no conjunto de assuntos de interesse para a vida da sociedade. Contudo, a compreensão da laicidade do Estado ainda vai demandar um considerável percurso. Compreender o Estado laico é evitar o comprometimento de princípios e valores inegociáveis que traz, como consequência, prejuízos no funcionamento e na organização social. Essas dinâmicas estão atualmente se defrontando com um processo de secularização que afeta a vida. Há uma perda da capacidade de escuta e compreensão do Evangelho de Jesus Cristo como mensagem revigorante e transformadora. O grave problema neste caso é o entendimento sobre o mundo e a humanidade, que não considera a dimensão da transcendência. Os desdobramentos daí advindos têm implicações antropológicas, com incidências na própria existência humana.
É preciso advertir sobre a estrada sem saída, que é o discurso sem Deus, contra a religião, contra o cristianismo. Não se pode depredar o tesouro da fé, força estruturante e sustentadora da vida, da história e das pessoas. Então, meus amados irmãos, nós devemos lutar contra essa ideologia. Então, o evangelho de hoje, 28 de outubro, dia em que celebramos São Simão e São Judas Tadeu, discípulos e apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filhos Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. E aqui, meus amados irmãos, eu repito este último versículo. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É essa força, meus amados irmãos, que nós precisamos para enfrentar toda esta agressividade do laicismo, dessa ideologia perversa que tenta lutar e impor um Estado ateu, um Estado sem Deus, pessoas sem Deus, sem fé, para que não possam combater as ideologias perversas que eles tentam impor. Então, é de Jesus, precisamos tocar Jesus para que dele saia essa força, para que possamos dar testemunho da verdade, testemunhos de Cristo. Então, rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria pela Igreja, por todos nós, Igreja, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, cito aqui o nosso bispo, Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, e aqui cito o nosso pároco, Padre José Evanilson, e você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o seu bispo, o seu pároco, para que possamos juntos rezar esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Mãezinha do Céu e também de Simão Pedro, né? O nosso primeiro Papa, o apóstolo e santo Pedro, e também os santos de hoje, São Judas Tadeu, para que possamos assim, meus amados irmãos, unidos em oração, pedir a intercessão desses santos, da nossa Mãezinha do Céu, para que nós possamos ter força para defender o Estado laico, não a ideologia laicista. O Estado laico que tolera todas as religiões, defender a nossa fé, as tradições judaico-cristãs que nós recebemos do povo judeu, que chegou até nós pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, por todos os santos que defenderam a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria.
E meu querido ouvinte, finalizando o programa de hoje, eu quero agradecer a você que ligou, a você que deixou sua mensagem, a você que sintonizou. A sua audiência nos ajuda na evangelização. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos rezar assim? Vinde Espírito Santo, iluminai nossa mente com a luz do céu. Removei todos os obstáculos que possam existir em nós e que nos impedem de caminhar na luz. Enche-nos de esperança renovada. Fortalecei-nos para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajudai-nos a usar com sabedoria os dons recebidos para a honra e glória do Senhor. Senhor Jesus, nós te convidamos a entrar em nosso coração e na nossa alma, em nosso corpo e em nossa mente. Pedimos-te que caminhe conosco em nossa jornada por este mundo repleto de pecado e escuridão. Ajudai-nos a ficar sempre em união contigo e com o Espírito Santo, e que a nossa vontade se una à tua para fazer a vontade do Pai. Mãe querida, pedimos que tu venhas e fique conosco. Nós te convidamos, Mãe, a entrar em nosso coração e pedimos que nos conduza cada vez mais perto do teu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Com a nossa Mãe do céu, vela por nós e envia teus anjos para que nos guardem e protejam. Rezemos pelo fim da guerra, pela paz do mundo, pelos doentes, pelos depressivos, por aquelas pessoas que ainda não se converteram. Que Deus possa iluminar o caminho dessas pessoas. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue ligadinho, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Católico que é católico não falta a missa aos domingos. Um forte abraço, meu querido ouvinte, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.